Bom, estamos ao vivo já, Marcelo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estou aqui acompanhado dos meus colegas parlamentares, deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul, José Riesgo e Fábio Osterman, já vão dar boa noite para você também, Felipe Camozato, que é vereador em Porto Alegre, e o Fred Cosentino, que é o nosso coordenador da bancada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e a gente vai falar um pouco sobre a pandemia, né, e os impactos que essas novas medidas aqui no Rio Grande do Sul terão sobre as vidas dos gaúchos, tanto os impactos locais em Porto Alegre, né, o Camozato deve falar um pouco mais especificamente de Porto Alegre, já que o prefeito Marquesan tem um decreto dele, né, que foi publicado hoje, como também os impactos no estado como um todo, e, claro, nas regiões mais afetadas pela troca de bandeira, pelo novo decreto do governador Eduardo Leite. Então, obrigado a todos que já estão nos assistindo ao vivo, uma live simultânea nas páginas dos 4 e também nas páginas do Novo de Porto Alegre e do Novo Rio Grande do Sul, e ao vivo também no meu Instagram, agora, para todos que estão acompanhando por essa rede social também. Não lembro mais quem é o próximo na fila que eu falar, mas quem souber, já levanta a mão. Fábio Ossa, nosso líder da bancada na Assembleia Legislativa. Vai lá, Fábio. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nas nossas páginas. A gente resolveu fazer esse bate-papo para poder trazer um debate mais amplo, amparado por dados, amparado também, por óbvio, pela nossa percepção como agentes fiscalizadores do Poder Executivo. Isso é algo que eu e o Giuseppe, a gente tem demarcado muito, o fato de que nós precisamos estar fiscalizando no dia a dia, e desde o início da pandemia nós fizemos isso, em primeiro lugar, quando o governo simplesmente estabeleceu o fechamento de várias atividades, de vários setores, nós buscamos cobrar dele de maneira muito clara, muito objetiva, que ele apresentasse dados, apresentasse referências e evidências que embasassem essas medidas. Ao longo do processo também cobramos por medidas de transparência que possibilitassem não só a nós, parlamentares, termos uma compreensão mais clara da situação, mas também da própria opinião pública. Felizmente tivemos avanços nesse sentido a partir dessas cobranças, mas nas últimas semanas tivemos um movimento que nos preocupa, sobre o qual a gente vai buscar debater ao longo dessa noite, que é dessas mudanças na metodologia das bandeiras e também, após 3 meses de restrições às atividades socioeconômicas no Rio Grande do Sul, existem uma série de questões que precisam ser feitas. E a gente está aqui para fazê-las e buscar trazer luz a esse debate que é tão importante para o futuro do nosso Estado. Então, passo a bola para o meu colega de bancada na Assembleia, deputado estadual José Riesgo. Bom, então, boa noite a todos aí que nos assistem, os demais colegas aí, Marcel, Camozato, Osterman e Fred. Essa ideia da live de hoje, ela é uma tentativa de unir todos os mandatários do Novo do Rio Grande do Sul, com sucesso, junto com a nossa equipe técnica da Assembleia Legislativa, que tem se debruçado fortemente nos números, nos dados do modelo de bandeiras do governo do Estado, onde nós já identificamos diversos problemas que podem muito bem ser melhorados, que podem muito bem ser aprimorados, e um modelo que é alterado ao longo do tempo, diversas vezes, não dá nem um pouco de segurança para a população, mas a gente também tem analisado muito profundamente todos os números, tudo que vem acontecendo, porque essa mudança constante de bandeiras, às vezes, pode ser muito prejudicial para o trabalho do cidadão, para aqueles que precisam trabalhar para sobreviver. Então, essa é a nossa ideia de hoje, comentar mais sobre isso. Vou passar a bola agora direto para o Camozato e depois a gente passa para o Fred poder falar sobre os números, sobre a questão do que aconteceu essa última semana. E eu espero que essa live consiga ser algo que nós façamos toda semana, tratando sobre números toda semana. É algo que eu gostaria, não sei se vai ser possível, mas vamos tentar viabilizar isso da melhor forma possível. Camozato. Bom, boa noite a todos. Prazer estar falando com vocês, mandatários aí, esse time do Novo no Rio Grande do Sul e também o pessoal que está nos assistindo, né? Acho que, para não chover no molhado, semana bastante agitada, né, pessoal? A gente teve, ao mesmo tempo, essas modificações nas bandeiras e é muito legal que a bancada do Novo no Rio Grande do Sul está bem atenta a essas alterações nos indicadores que fazem com que as bandeiras sejam alteradas, mas também em Porto Alegre a gente tem aí um cenário de regressão
ainda maior, ainda mais rigorosa das medidas de flexibilização do comércio, né, das atividades econômicas. Nós vínhamos aí num cenário, lembrando, de mais de 35, 40 dias de estabilidade em Porto Alegre, até que a pandemia começou a ter aí uma espécie de perda de controle de internações e leitos de UTI por Covid-19 na capital, muito embora demais indicadores não parecessem corroborar com essa perda de controle, Porto Alegre, então, começou a adotar algumas medidas mais restritivas. E o decreto de hoje do prefeito Marquesan, ele é justamente sobre isso, adotando aí alguns passos atrás do que vinha se fazendo, e lembrando que um papel muito importante do Legislativo, e aqui nós temos 4 legisladores, né, municipal, estadual e federal, é não apenas votar leis, aprovar projetos de leis, mas sim fiscalizar o Executivo, representar no parlamento, falando, representando na voz, com a sua, na política, né, perante demais bancadas, demais partidos e a sociedade, aquelas ideias que às vezes não são reverberadas pela imprensa, pelos demais partidos, pelo chefe do executivo, para que a gente possa fazer também o trabalho de fiscalização das ações e também dos gastos públicos. E agora, nesse momento que eu tenho visto muito questionado por parte das pessoas, seja em rede social, né, seja aí em telefonemas e tudo mais, por que nós estamos regredindo, por que nesses 90 dias pouco se fez, especialmente se tratando de Porto Alegre, para aumentar a capacidade hospitalar, uma vez que a pandemia surgiu e o isolamento social seria para achatar a curva, e aí aumentar a capacidade hospitalar. Então, encerrar aqui a primeira parte, passar a bola aí para a gente entrar na parte técnica. Bom, apresentando então, o Frederico Cosentino vai fazer uma breve apresentação para nós a respeito da situação global da pandemia no Rio Grande do Sul. Ele é o coordenador da nossa equipe técnica da Assembleia e tem nos ajudado a nos manter atualizados sobre a questão dos números e sobre também a própria fundamentação do modelo metodológico. Fred, manda bala. Bom, boa noite a todos, boa noite, deputados, vereador Camozzato, todos que nos assistem. Eu vou tentar ser o mais breve possível na apresentação, até para que a gente possa fazer um espaço maior de comentários depois, que vocês possam comentar, e se for o caso, a gente volta em algum dado, alguma estatística que eu possa ter passado. Então, aqui a gente começa com um panorama geral aí dos casos de Covid-19 por data de confirmação no Rio Grande do Sul. Logicamente, a gente tem os casos eles vão aumentando, né, apesar de, quando a gente olha os números de casos acumulados, antes disso, por data de sintomas, porque na data de sintoma a gente não vê aqueles picos de notificação, né? Então, por exemplo, aqui você tem um pico de 776 casos, por exemplo, aqui a gente reduz esses picos para 589 casos, porque é de fato o caso de quando a pessoa começou a sentir os sintomas do coronavírus, da Covid, e não quando o teste foi realizado. Quando a gente olha os casos acumulados, a gente vê, então, que nos primeiros 49 dias, demoraram, né, 49 dias para acumular os 1.000 casos, e depois, em 11 dias, 3 jornadas de 11 dias, foram dobrando o número de casos, mas depois passou a demorar 20 dias para dobrar novamente, uma espécie de sinalização de um certo achatamento, e a gente tem que ver, acompanhar aí de perto como é que vai se comportar nos próximos dias. Aqui o total de óbitos, né, são 430 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul, e aqui nesse gráfico os óbitos diários, né, você vê que nos últimos dias aí houve poucos óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul. Aqui um panorama comparando com outros estados para a gente ver como a pandemia tem se comportado muito diferente na região sul, né? Você tem aqui no topo São Paulo, com mais de 200 mil casos, o Rio com quase 100 mil casos, e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com menos de 20 mil casos cada um. Aqui o panorama nacional em percentual de casos e de população. O Rio Grande do Sul, apesar de ter 5,4% da população nacional, tem 1,79% dos casos e 0,86% das mortes, dos óbitos. Isso é importante, a gente sabe que tem muita gente de fora aí do Rio Grande do Sul nos acompanhando nessa live, então é importante dar esse panorama para mostrar que aqui no Rio Grande do Sul a pandemia não tem se comportado da mesma forma como em São Paulo, como no Rio, como no Ceará, como no Maranhão, como no Amazonas, onde houveram problemas mais graves.
Aqui, então, a região metropolitana, né, que foi na última rodada do modelo do governo do estado, passou para a bandeira vermelha, casos por dia na região metropolitana, que engloba Porto Alegre, as regiões de Porto Alegre, de Canoas, de Capão e de Novo Hamburgo. Depois a gente vai mostrar o mapa lá para o pessoal entender de que regiões nós estamos falando. E aqui uma tabela onde mostra casos ativos, né, casos curados e óbitos, né. Então, desses 19 mil casos, nós temos aí 3 mil casos ativos. Eu grifei Porto Alegre para mostrar que, mesmo sendo a região mais populosa, você tem regiões como Caxias e mesmo Novo Hamburgo com mais casos ativos do que Porto Alegre. Esse é o dado que tem sido utilizado pelas autoridades para demonstrar uma preocupação muito grande com o avanço do coronavírus, dados de internados na UTI. Na linha escura, os confirmados, e na linha mais clara, os suspeitos. Mas esse dado, olhado isoladamente, ele fala somente dos casos confirmados e suspeitos, e não das internações totais. Então, por isso que a gente gosta de olhar a ocupação geral das UTIs no Rio Grande do Sul. A gente vê, ao longo dos últimos 20 dias, uma estabilidade na ocupação geral das UTIs, né? Pessoas doentes em geral buscando UTIs. A gente sabe, obviamente, que muitas cirurgias eletivas foram canceladas, a própria diminuição da circulação de pessoas faz com que, por exemplo, acidentes de trânsito, que geralmente necessitam do atendimento intensivo, também reduzam. E aqui a ocupação geral da região metropolitana. Em verde, grifado, os leitos que estão livres, né, os leitos que estão disponíveis. De novo, a gente percebe, apesar daquele aumento de internados por coronavírus, uma estabilidade nos leitos gerais. Há um problema nesses dados disponibilizados pelo governo do estado, é que eles não apresentam a origem do paciente, né, dificultando uma avaliação efetiva dos efeitos das políticas públicas municipais e regionais. Ou seja, a gente não sabe qual é a origem desses pacientes que estão internados nas diversas regiões, né? A gente sabe que os pacientes acabam muitas vezes circulando entre regiões, então isso se torna difícil da gente analisar aonde, de fato, nós estamos tendo problemas de políticas públicas locais e que estão dando esse impacto nas internações. Aqui um panorama de leitos antes e depois da pandemia, que é importante trazer. Houve um aumento de 20%, pelo menos até maio, né, nos dados disponibilizados pelo SUS, nos leitos de UTI, e de 35% nos leitos de UTI não SUS, leitos privados, né. A gente teria, então, 598 leitos Covid-19. Então, até voltando aqui para o pessoal ver bem, nós temos aí internados com Covid-19 confirmados 251 pessoas, e temos disponíveis leitos 598, né? Então dá para ter uma noção de que não há pânico, não há uma situação caótica nos hospitais do Rio Grande do Sul, como a gente observou em outros estados. E aqui tem uma informação muito importante, que eu acho que é uma informação que a gente tem que bater muito na tecla e que a sociedade em geral tem que cobrar. Esse é o plano de contingência estadual, tá? Foram 624 leitos habilitados, novos a mais, ampliados, mas ainda temos 323 leitos aguardando equipamentos, né? E a notícia do governo do estado é no dia 16, ou seja, nessa semana, um pregão para equipar 230 leitos acabou tendo uma proposta muito acima da cotação e não pôde ser realizado. Então é urgente que esses leitos sejam ocupados. Como a gente vai ver lá no final, eles impactam muito o modelo do distanciamento controlado. O que é esse modelo criado pelo governo do estado? O estado foi dividido em regiões, né? Então nesse mapa estão colocadas as regiões, foi levado em consideração o número de leitos de cada região, as regiões de saúde. A gente sabe que nem todas as cidades têm UTI, então foram agrupadas as regiões, e cada região, a partir de um cálculo de um indicador, recebe uma bandeira amarela, laranja, vermelha e preta, simbolizando o avanço da doença e a capacidade do sistema de saúde. O que essas bandeiras elas tentam medir, né? Esse gráfico talvez tenha sido o gráfico mais famoso aí dos últimos tempos, né? É o gráfico do tal do achatamento da curva. Na prática, o modelo ele busca medir exatamente isso: a propagação da doença, né? A evolução da curva e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, na verdade, do sistema total de saúde, né? O sistema público e o sistema privado. E aí ele elenca diversos indicadores, né?
por exemplo, número de hospitalizações confirmadas dividido pelo número de hospitalizações confirmadas na semana anterior é um dos indicadores que compõem a planilha lá que vai medir a velocidade de avanço. Aqui está todos os indicadores. Até aproveito para dizer que vou disponibilizar esse PDF lá no Twitter da bancada após a apresentação para quem quiser consultar esses dados. Então, aqui estão todos os indicadores, né? E aqui os indicadores da capacidade de atendimento, né? Na prática, o gestor público ele tem, sob sua gestão, aumentar leitos, né? Dentro desse modelo, o que ele pode fazer é aumentar leitos. É difícil controlar a propagação da doença. Obviamente, existem várias medidas para isso, a gente vai falar um pouquinho depois. Então, aqui tem um peso muito grande, né? E quando a gente faz algumas simulações, a gente percebe o peso que os leitos têm. Bom, aí cada indicador é calculado, recebe uma bandeira do indicador, e essa bandeira do indicador vai para um cálculo que é feito a bandeira final. Então, Santa Maria já ficou na bandeira vermelha, né, Giuseppe, por 0,0001, né? Então, é uma crítica... Arredondamento, né? É uma crítica que os deputados têm feito muito sobre esse tipo de arredondamento, né? E aí, depois da bandeira regional, existe a segmentação setorial, né? Então, as atividades econômicas, elas foram analisadas para tentar medir o risco de contágio das atividades e a relevância econômica. Aqui está o gráfico que está na metodologia do Estado, que tenta medir justamente isso, né? A partir de um modelo estatístico, foi medido a relevância econômica de determinadas atividades, comparado com o risco que elas representam, risco sanitário, de contágio, etc. E aí, depois que é atribuída uma bandeira laranja, existem uma bandeira laranja, amarela, vermelha, etc., ela é atribuído um protocolo de funcionamento, né? Então, tem teto de operação, tem modo de operação, tem horário de funcionamento, é um planejamento muito detalhado e micro da atividade econômica, né? Protocolos obrigatórios, como o uso de máscara, distanciamento entre pessoas, e protocolos variáveis para alguns setores. Alguns setores, por exemplo, são inclusive obrigados a testar os seus funcionários. Esse gráfico aqui, nessa tabela, aliás, a gente começa a olhar alguns dos problemas que a gente identifica nesse modelo, né? Eu selecionei nessa tabela só as atividades econômicas que podem vir a ser fechadas pelas bandeiras. Então, você vê na bandeira laranja a diferença para a bandeira vermelha, né? Muita coisa passa a ser proibida na bandeira vermelha, desde missas e serviços religiosos, até mesmo faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás, jardineiros, serviços domésticos e o comércio, né? Quem mais sente aí o comércio não essencial. Bom, passando para os problemas e já me encaminhando para o final, né? O modelo, ele adota a única política de controle do avanço da doença, a restrição da circulação de pessoas. A maior parte dos países do mundo que saiu do isolamento social rigoroso adotou políticas mais eficientes de isolamento, testagem, rastreamento, isolamento pontual. A gente continua testando muito pouco. A título de exemplo, no Rio Grande do Sul, em 3 meses de pandemia, a gente não testou o que os Estados Unidos estão testando por dia. É muito importante a gente bater na tecla da política de testagem para que o isolamento seja isolamento daqueles que estão contaminados, daqueles que tiveram contato com quem está contaminado, dos grupos de risco, e não a única forma de você fazer o controle do avanço da doença, fecha o comércio, abre o comércio, fecha o comércio, abre o comércio. O modelo, ele não incorpora o aumento futuro de leitos. Eu trouxe lá no plano de contingência estadual 323 leitos de UTI aguardando equipamentos, é preciso ativar esses leitos. A graduação entre as restrições da bandeira laranja e da bandeira vermelha é muito grande, ao mesmo tempo que ela pode ser decidida por casas decimais depois da vírgula, né? Então, por 0,0,1 você manda fechar todo o comércio de uma região, e os surtos pontuais e localizados, eles acabam impactando toda a região, e eu trago o exemplo dos frigoríficos, né? Os frigoríficos têm sido colocados como eventos de super spreaders, né? No Rio Grande do Sul, por conta aí de vários aspectos de temperatura e etc. Então, por exemplo, se você tem uma disseminação grande, recentemente em Caxias, dos 1.500 funcionários de um frigorífico, notícia de ontem, 500, 1/3 dos funcionários estavam infectados. Se você tem uma política concentrada, você tem que atacar justamente os problemas pontuais e concentrados, né, e não... faz sentido, né? A gente se pergunta, faz sentido mandar fechar o comércio porque está tendo surto nos frigoríficos, né? São essas perguntas que a gente tem se feito. E aqui as sugestões que a bancada do Novo tem feito
Então, o modelo ele tem que ser utilizado como um instrumento e não como um fator de tomada de decisão único. Tem que ser considerada a capacidade futura de leitos. Tem que ser viabilizado um aumento significativo de teste, de rastreamento, né? O prefeito Marquesan, depois o Camozzato acho que vai comentar sobre isso, disse que tem teste sobrando em Porto Alegre. Tem que ter uma busca ativa de testagem. Em outros países fizeram drive-thru de testagem, etc. O incentivo a decisões mais descentralizadas, né? Não vem a política estadual de cima para baixo e respeitar esse federalismo. Mais pontuais, né? Mudar os pontos de corte na definição das bandeiras para que a gente não tenha saltos tão grandes. Inserir uma bandeira adicional no modelo entre a laranja e a vermelha, mostrei antes ali. E também um maior contato com prefeitos para entender a realidade local. Isso é uma coisa que, inclusive, foi mudada recentemente. Se criou uma janela de recurso, né, porque o governador estava anunciando as medidas no sábado para valer no domingo, para valer na segunda-feira, sem nenhum tipo de contato, né. Na semana passada, Santa Maria, por 2 leitos de UTI, era questão de uma ligação ali, vamos ativar 2 leitos de UTI, não teria ficado na vermelha. E, então, para finalizar, um exercício de simulação que foi feito aqui para essa semana, se no dia 19/6 nós tivéssemos 90 leitos livres a mais na região metropolitana de Porto Alegre, nós teríamos bandeira laranja em Porto Alegre, Canoas, Taquara e Capão da Canoa, sendo que tem 323 leitos esperando equipamentos. Em breve, a bancada vai lançar um painel de simulação, para quem não segue ainda, twitter.com/bancada-novo-RS, vamos disponibilizar para que a sociedade possa fazer essa simulação, possa acompanhar de perto esse modelo e, enfim, fazer as suas sugestões, as suas críticas, e principalmente saber quantos leitos a mais a sua cidade precisaria para estar, enfim, numa bandeira mais suave. É isso. Visitem também o nosso site, né, Fred? Nosso site, bancada-novo-rs.com.br. Lá a gente tem compiladas todas as notas técnicas, os posicionamentos, as nossas manifestações a respeito disso e futuramente também esse painel de acompanhamento. Perfeito. Eu vou ficar nos bastidores da live aqui, se vocês precisarem que eu volte algum dado, algum slide, eu volto, e é com vocês. Valeu, Fred, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, o trabalho do restante da liderança novo, que eu sei que você não fez sozinho, você está apresentando aí, você conduz esse trabalho como coordenador, mas parabéns para vocês. Eu quero aproveitar também e dizer que tem bastantes comentários aqui também que acompanharam com atenção, e também tem aqueles menos pacientes, né, dizendo que, enfim, queriam que a gente entrasse logo na fase da discussão. Só que eu queria até deixar aqui um recado para todos aqueles que nos acompanham há menos tempo, porque quem nos acompanha já há mais tempo sabe, nós tomamos decisões baseado em evidências, baseado em políticas públicas, a gente toma decisões baseado naquilo que a realidade nos passa. Além da teoria, que é muito importante. Então, quer dizer, desde o início eu tenho dito, e eu fiz uma live que repercutiu bastante essa semana, modelos teóricos são fundamentais para que um gestor possa se orientar. Agora, ele não pode ser a única coisa, muito menos ter a palavra final. Por isso que eu disse que o Estado do Rio Grande do Sul não pode ser governado por uma planilha de Excel. Né? A gente respeita muitos profissionais técnicos, especialistas, todos que ajudam a montar um modelo teórico. A gente busca fazer a mesma coisa nos nossos gabinetes para elaborar uma série de indicadores. Eu faço isso todos os meses nas minhas prestações de contas, por exemplo, mas a palavra final em qualquer decisão que eu tomo no meu gabinete é minha. É isso que se espera. E é por isso também que a gente está aqui agora sim para a fase do debate, para falar um pouco sobre esses dados que foram apresentados e também dizer aquilo que nós entendemos precisa ser alterado até para dar mais espaço, por exemplo, aos gestores municipais, para os prefeitos opinarem e, claro, a sociedade também, porque hoje o empreendedor se sente praticamente calado, censurado, tem pouco espaço para falar sobre sobre os seus receios, sobre os seus temores, e a gente que representa muito, né, o cidadão, aquele que está lá na ponta trabalhando, a gente está aqui para dar voz a todas essas pessoas, muitas, inclusive, super indignadas, inclusive, nos comentários, e que precisam achar representantes que entendam o seu clamor. Então, era só esse recado que eu queria passar para todos antes de passar a bola para o Felipe Camozzato, que vai falar um pouco mais da situação de Porto Alegre, e só ainda também dizendo aqueles que estão fazendo comentários aí que não têm relação com o assunto e, infelizmente, estão
desviando o foco de muitas pessoas que aqui poderiam estar prestando mais atenção aí nos dados que estão sendo apresentados. Então, eu pediria que todos aqueles que estão nos acompanhando pelos comentários que tentassem focar o máximo possível na discussão em andamento aqui, para que a gente tenha um debate bastante profícuo. Vai lá, Felipe. Bom, Marcel, para fechar, então, o Fred falou aí muito bem sobre a questão do estudo e acompanhamento dos indicadores em âmbito estadual, né? Então, o cenário do estado já foi bastante destrinchado. Eu vou meter rapidamente aqui a questão de Porto Alegre. A gente teve os primeiros decretos em Porto Alegre no dia 16 de março, né? Lembrando, 16 de março, a gente completou agora, faz pouco tempo, aí, poucos dias, 3 meses de restrições de circulação, das atividades econômicas, enfim, em Porto Alegre. E, como o Fred muito falou, né, a ideia do isolamento social, a ideia da quarentena era preparar o sistema de saúde para que a gente pudesse, aí sim, passar por essa pandemia da melhor forma possível. Não era ficar quarentenado ou isolado o resto da vida. Não era ficar quarentenado ou isolado até que se achasse a cura. Era eliminar a curva. Afinal de contas, todos os indicativos que se tinham é de que essa é uma pandemia que nós precisaríamos aprender a lidar e precisaríamos de reforços na estrutura de saúde dos diversos municípios para que a gente pudesse enfrentar a situação e também pudesse complementar a dor da pandemia, dos fechamentos, com programas de auxílio a empreendedores, a trabalhadores, às populações especialmente mais fragilizadas, que a gente sabia que viria aí uma crise ainda mais aguda econômica com relação a isso. O que a gente viu em Porto Alegre do dia 16 de março para cá foi muito decreto de restrição, mas pouca transparência em muitos dos contatos da prefeitura com a Câmara, especialmente. Foi frequente durante todo esse período a Câmara ficar sabendo pela imprensa o que a prefeitura buscava fazer ou quais eram as novidades que ela anunciaria. Isso é muito ruim, porque prejudica o trabalho de fiscalização, prejudica também a colaboração dos vereadores para que a gente tivesse as melhores políticas públicas nesse momento. A gente teve também lá em abril, início de abril, foi a primeira interação que a Câmara conseguiu com a Prefeitura para saber, afinal de contas, o que estavam planejando. E aí falaram sobre a dificuldade da burocracia de aquisição de respiradores, sobre a mobilização que estavam querendo fazer com leitos, sobre a preparação e compra de testes. E de lá para cá, então são 2 meses, a gente não teve nenhuma compra de respirador, a gente teve um aumento de testes, mas, que nem a gente viu nos últimos dias, aqui em Porto Alegre, de cada 500 testes que poderiam ser feitos, estão sendo demandados em torno de 150, então tem uma oportunidade de aumentar a testagem para saber aí se a população não adquiriu, já não tem mais imunes na população, para também poder tratar eventuais locais de surto, que a gente sabe que têm sido responsáveis aí por alguns aumentos de indicadores. E vamos lá, né? Nos últimos dias, essas restrições que foram retomadas, né? A gente regrediu nessas medidas, foram muito polêmicas, muito debatidas, especialmente por muitas falhas que eu apontei, especialmente nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, busquei a imprensa em várias ocasiões para publicar a respeito, e manifestei isso, obviamente, nas sessões da Câmara, de que alguns dados estavam sendo maltratados e outros dados a gente não tinha. Nós não temos ainda disponível informações de origem dos pacientes, né? Ou seja, cada paciente que está em UTIs em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, ele é da região metropolitana, de que município ele é do interior, onde é que estão os surtos da cidade? A prefeitura fala em mais de 30 locais que tiveram surtos na cidade de Porto Alegre, mas não identifica quais são eles. A gente ouve por relatos que a gente recebe nas redes sociais, por mensagem no celular, de que ora é uma emergência de um hospital, ora é um posto de saúde, ora é uma casa geriátrica, e aí fica muito curioso, fica muito desconfortável, na verdade, você fazer uma medida, uma régua para todos os empreendedores, todos os trabalhadores da cidade que não podem trabalhar, enquanto que pode ser que o aumento dos leitos de UTI seja derivado de um aumento localizado num surto de uma casa geriátrica, de um surto numa sala de espera de um posto de saúde, de um surto numa ala de emergência hospitalar. A gente teve agora, mais recentemente, algumas entrevistas interessantes em Porto Alegre, seja com a dirigência de alguns dos nossos hospitais, destaco o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital referência, tem um corpo técnico muito qualificado,
tem aí uma capacidade sem igual no Estado para enfrentar essa pandemia, e que a sua presidente, Nadine, relatou que não estão faltando necessariamente leitos de UTI, mas que falta pessoal. Tiveram muitos profissionais contaminados e que tiveram que ser afastados, e agora eles estão tendo que fazer contratações emergenciais de profissionais. O mesmo se repete no Hospital Conceição, que é outro dos hospitais de referência de Porto Alegre. E aí eu pergunto, a gente sabe que tem a burocracia de contratação de profissionais, né? A gente sabe que tem a burocracia de compra de equipamentos, mas será que não existem alternativas para isso? A gente viu as empresas Gerdau, Ipiranga, Zafari, né, junto com o Hospital Moinhos de Vento, construindo em 35 dias um hospital anexo ao Hospital Independência em Porto Alegre e provendo 60 novos leitos de UTI em um mês. Será que esse tipo de convênio, de parceria, não poderia ter sido ampliado antes? Será que não teria algum tipo de política, quem sabe até tributária, fiscal, que pudesse ter sido pensada como contrapartida de antecipação de compra de equipamentos, doação de equipamentos, né, doação de leitos por parte de privado, que não tem a mesma burocracia de compra, de contratação? A gente viu o Instituto Floresta, privado, associação privada, com pessoas das mais diversas profissões, consertando dezenas, quase centenas de respiradores estado afora. Então, assim, a gente sabia que a pandemia viria, a gente sabia que a gente teria problema com o enfrentamento desses leitos ocupados, e, aliás, com o inverno chegando, a gente já teria aí a gripe, né? A gente deveria ter se preparado mais para esse momento. E, lembrando, vamos olhar os dados do estado, vamos comparar com Porto Alegre, eu fiz isso em 2 vídeos. Demais indicadores de contaminação na cidade, eles são bastante questionáveis sobre a tese de que a cidade como um todo está se contaminando mais. Tá? Falta transparência, que nem eu disse nos dados. A gente poderia ter uma política muito mais transparente, que a gente chama de open data, para que o próprio cidadão pudesse exercer sua fiscalização, não só nas compras públicas, mas também nos indicadores públicos que levam à decisão do secretário, do prefeito, e não tem. Então ainda falta bastante coisa. Eu tenho uma série de pedidos de informação que não estão sendo respondidos. E as pessoas, por vezes, vêm nos perguntar, mas os vereadores não podem fazer nada, os deputados não podem fazer nada, o novo não pode fazer nada. A gente precisa entender que existem coisas que o legislativo consegue fazer, e que é sua autonomia, e nós somos legisladores, tem coisas que cabe ao judiciário, tem coisas que cabe ao executivo, especialmente agora, no momento onde tem estado de calamidade declarado, onde o executivo está autorizado a governar sem autorização do legislativo. A revelia das votações do legislativo. E ainda assim, é preciso lembrar, no legislativo, na maioria dos casos, como é o caso aqui em Porto Alegre, não há maioria de vereadores que discorda das abordagens da prefeitura, o que também é uma dificuldade. Por mais que eu sinalize, que eu discorde pontualmente, eu precisaria ter uma maioria de vereadores concordando para que pudesse se viabilizar, por exemplo, uma derrubada de decreto. Tá? Então, eu preciso ter isso em mente. É muito claro isso. Espero que, com esses dados que eu trouxe inicialmente, que a gente possa iniciar a discussão, agora que Porto Alegre está contemplada também nesse estudo muito bom aí que a equipe da bancada do Novo na Assembleia Legislativa trouxe para a gente. Bom, acredito que seja eu. Bom, acho que o Marcel e o Camozzato fizeram uma boa retomada aí da questão. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está enfrentando uma questão bastante complexa, que às vezes foge à compreensão das pessoas. Isso que o Camozzato falou é muito real, de que as pessoas perguntam, poxa, mas o que vocês estão fazendo? Infelizmente, o Novo não governa a Prefeitura de Porto Alegre, nem o governo do Estado ainda, mas dentro das nossas possibilidades, nós estamos fiscalizando, nós estamos também, a nossa bancada, eu e o Giuseppe, na Assembleia, nós temos batalhado solitariamente lá contra algo que deveria ser básico, mesmo fora da pandemia, que é o aumento de gastos que acontece diariamente por meio de leis supostamente bem intencionadas no dia a dia lá da Assembleia, mas que estão criando uma situação fiscal ainda mais insustentável. Infelizmente, a gente não está tendo uma perspectiva de que, nesse momento, o direcionamento prioritário dos recursos do nosso Estado, da nossa Prefeitura, do nosso governo federal, deveriam ser para atuar na expansão na capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde. Como bem disse o Camozzato, o objetivo das medidas de restrição não era implodir ou desintegrar a curva de contágio, mas sim achatar para dar tempo de preparar o nosso sistema de saúde. E agora a gente questiona o que foi feito nesses 90 dias
mais de 3 meses. Completamos agora, na sexta-feira, 3 meses de estado de calamidade no Rio Grande do Sul, onde o governo foi liberado de uma série de amarras para poder agir de forma mais ágil, para poder priorizar os seus esforços no combate à pandemia. Só que a situação que nos encontramos hoje é de que o Rio Grande do Sul não aguenta mais ficar nessa incerteza, ficar assistindo inerte a nossa economia ser destruída, a pessoas passando por situações de necessidade, tendo que tomar medidas desesperadas no seu dia a dia. Quem roda pelas nossas cidades, especialmente na região metropolitana, está assustado com o aumento de pedintes nas ruas, com a perda de perspectivas econômicas, a perda de esperança das pessoas em relação ao futuro. A gente precisa, sim, de respostas. A nossa bancada tem sido, inegavelmente, parceira do governo na busca de caminhos para isso, mas nós não podemos deixar de lado o nosso dever de colaborar com a resolução da situação. A nossa posição não é de ser a favor ou contra o governo, mas sim de ser a favor do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente tem tido essa postura crítica em relação ao modelo de distanciamento controlado desde o início, né? A gente acredita que ele deve servir, sim, como se fosse uma bússola em meio a uma tempestade em mar aberto, mas nunca como um substituto ao timoneiro, que deve ser o responsável por tomar as decisões e conduzir o navio para bem longe dessa tempestade. E hoje, 3 meses depois da decretação do estado de calamidade, a situação está absolutamente incerta. E é isso que a gente gostaria de buscar trazer à população. A gente precisa ter urgentemente uma remobilização dos esforços do setor privado. O Camozzato citou um exemplo muito importante aqui em Porto Alegre, na construção do anexo do Hospital Independência, de forma ágil. Eu até coloquei na minha página no Facebook um time-lapse da construção, que foi um negócio realmente impressionante, surpreendente, que mostra como a gente pode, sim, e deve se utilizar do dinamismo do setor privado. A gente teve também, por conta das restrições à atividade econômica, uma série de profissionais de hospitais privados que acabaram sendo demitidos pela capacidade ociosa que se criou nesse período. Um exemplo claro foi o Hospital Regina de Novo Hamburgo, que demitiu uma série de profissionais extremamente qualificados e que estariam à disposição do nosso sistema de saúde para poder colaborar com o enfrentamento a essa pandemia. Existem caminhos, existe também essa situação que o Fred bem relatou, de leitos de UTI aguardando a chegada de equipamentos. O governo do estado teve 3 meses para provisionar isso. Também o governo federal teve 3 meses para provisionar testes, os tão prometidos 40 milhões de testes, e não está se vendo isso hoje no Rio Grande do Sul. A gente precisa urgentemente de uma política de rastreamento e testes na população. A ideia de testes em massa, infelizmente, não é factível, não é cabível por uma questão de disponibilidade de recursos materiais. Esses testes para testar toda a população brasileira de 211 milhões de habitantes simplesmente não estão disponíveis no mercado. Mas a gente precisa ter uma política integrada de controle das pessoas, como a gente tem visto em algumas cidades do interior, inclusive. Tem um exemplo bem interessante, até para encerrar, que eu quero citar, da cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, onde a prefeitura lançou um aplicativo e lançou uma aba no seu site para que os lojistas cadastrem as pessoas que passaram pelas suas lojas para entender de onde surgiam os focos de contaminação. São iniciativas interessantes que podem surgir a partir da sociedade civil, prioritariamente, e as pessoas podem voluntariamente cadastrar o seu CPF nas lojas se forem confirmada a sua contaminação. Então, são iniciativas muito legais que acabam surgindo a partir do nosso pleito de transparência por parte do governo. E a gente precisa urgentemente ter uma participação maior da sociedade civil e da iniciativa privada na resolução do coronavírus. Estou confiante que a partir daí a gente vai ter um horizonte mais claro e uma perspectiva melhor para o nosso Estado. Bom, sou eu agora. Posso ir lá? Acho que, assino embaixo tudo que foi mencionado aí, um ponto que eu queria trazer é a questão do tal do distanciamento controlado, esse modelo do governo aí, que, ao meu ver, ele não é uma solução para todos os problemas e que, a partir dali, a mágica dos números e o planejamento ali vai nos dizer o que tem que ser feito. E parece que a única solução que os governantes estão conseguindo trazer agora é fechamentos de comércio e fechamentos exagerados de serviços que não tem qualquer aglomeração, não tem qualquer tipo de
de dificuldade de conseguir manter as pessoas afastadas e com as medidas de segurança sendo bem levadas a sério. O exemplo que aconteceu em Porto Alegre eu achei absurdo, aquela história de fechar empresa por faturamento. O que me garante que uma empresa com grande faturamento é uma empresa que tem grandes aglomerações e empresas que têm pouco faturamento não têm grandes aglomerações? Não é essa. Isso não pode ser um critério de fechamento de empresa, de fechamento de comércio. E outra coisa, né? Quem acha que essa história de abrir comércio porque as pessoas são mesquinhas e são aquelas que querem ganhar muito dinheiro e ficar milionários, que, cara, pera lá, comércio muitas vezes, e a imensa maioria das vezes, é o ganha-pão daquelas pessoas. Para elas é essencial poder ter aquela atividade econômica, senão não vai ter como ela se manter durante a vida dela. Então, bandeira laranja para vermelha, como aconteceu agora em Porto Alegre, não é simplesmente vamos fazer bandeira vermelha e vamos fechar o comércio e tá tudo resolvido e o vírus vai acabar. Não é assim que funciona. O comércio ele é uma das coisas, uma das atividades, um dos itens que pode ser tentado restringir, melhorar, fazer com que tenha menos aglomerações e as pessoas sigam as recomendações de segurança, mas não é a única coisa que possa ser feita. Então, ao longo dessa semana, a gente criticou fortemente isso e o governo do estado cedeu a uma das críticas nossas, que era essa história da planilha decidir qual seria a bandeira. Agora o governo passou a levar para o comitê de crise, se não me engano, e deu tempo para recurso, etc., porque, convenhamos, era uma coisa absurda, né? Sábado saía a bandeira, a CEPLAG não estava disponível para poder receber reclamações durante o sábado, durante o domingo, porque já estava definido, e aí segunda-feira as cidades amanheciam em bandeira vermelha e com o comércio fechado e com os serviços fechados. Não podia ser assim que funcionava, e ainda bem que o governo alterou isso aí, mas existem diversas outras sugestões que nós fazemos e que nós gostaríamos que fosse melhorado. Um exemplo claro e evidente é essa história da mudança da laranja para vermelha, porque o pulo é muito grande. Se a cidade muda da bandeira amarela para laranja, vocês podem ver que ninguém reclama muito, porque simplesmente não muda muita coisa. Questão de quantidade de pessoas no estabelecimento e tal, mas não é uma coisa tão grave assim, passar da amarela para laranja. Agora, da laranja para vermelha, é algo bem grave, bem forte, bem pesado, e que eu acho que poderia muito bem ter uma gradação intermediária ali no meio. E uma outra coisa que me traz um certo receio é os incentivos que a planilha está trazendo agora. Agora os prefeitos e os administradores, está todo mundo enlouquecido vendo a planilha, está todo mundo olhando para a planilha e tentando encontrar qual é a melhor forma da cidade não ficar na bandeira laranja. E uma delas é a disponibilidade de leitos livres. Agora se gerou um incentivo, então, que tenha centenas ou dezenas de leitos livres, ociosos, sem ninguém ocupando aqueles leitos, sendo que, na realidade, existe como ter leitos de backup, leitos que podem ser habilitados caso tenha necessidade, não necessariamente ficar diversos leitos livres parados aguardando para fazer com que a cidade continue na bandeira laranja. Eu não sei se é a melhor maneira de se levar isso adiante. Então, eu acho que mais ou menos são essas minhas críticas. Eu espero que o governo leve a sério isso, siga adiante. Eu espero que Porto Alegre consiga sair da bandeira vermelha, que consiga encontrar aí mais leitos disponíveis, consiga encontrar maneiras de poder sair disso, porque fechar comércio e abrir comércio não é igual videogame, que tu abre, fecha e deu e tá resolvido. Não, uma empresa que estava aberta e fechou, ela tem diversos funcionários que estão ali, ela tem produtos que ela comprou para comercializar, tem empresa que tem produto perecível que pode estragar, e não é de uma hora para outra que tu liga para o pessoal e manda vir trabalhar, avisa os clientes que o negócio está funcionando. Abrir e fechar toda hora é horrível, é destruidor para uma economia, e se destrói a economia, não é simplesmente quebrar empresas, isso destrói vidas, isso faz com que pessoas percam seus empregos e que famílias fiquem desamparadas, e essa é a nossa maior preocupação nesse momento, que famílias não fiquem desamparadas, que pessoas não tenham que passar fome e dificuldade, que tenham uma restrição muito grande das suas vidas por conta de uma planilha que vai dizer que a bandeira é vermelha ou preta. Basicamente era isso. Camusato, queria falar alguma coisa ainda? Agora? Eu só ia complementar que aí se torna mais revoltante, né, Giuseppe, Fábio, Marcel, aí que se torna mais revoltante quando Porto Alegre não adquiriu nenhum respirador, ficou 3 meses assistindo justamente a situação se degradar, e lá no início dizia que não precisaria hospital de campanha porque teria leite suficiente, agora, mediante não ter, gasta 1,6 milhão, 1,6 milhões, na verdade, em campanhas institucionais na TV, nos principais canais, para justamente fazer publicidade institucional. Assim, então, em meio à pandemia, torna ainda mais revoltante isso. Eu fiquei realmente chocado, né, surpreendido com essa atitude. Não se comprou leitos, não se comprou respiradores, não se preparou novos leitos, disse que teria suficiente, não precisaria hospital de campanha,
enfim, e agora a gente está aqui nessa situação, e, de novo, não divulgando locais de surto, que poderiam ter um tratamento específico, podiam muito mais usar os empresários, empreendedores e sociedade como aliados, aumentando o nível de segurança do funcionamento dos seus estabelecimentos, ou seja, colocando mais protocolos de higiene, precaução, lotação, e não simplesmente fechando novamente as portas. Então, acho que tem bastante coisa válida aí, e eu fico muito satisfeito, na verdade, que o Novo, desde o início dessa pandemia, tem sido muito atento em cobrar o que está acontecendo, em apontar caminhos, alternativas, em olhar o gasto público sendo feito, mas, ao mesmo tempo, ser parceiro do cidadão, não simplesmente ser contra por ser do contra, criticar por criticar, é justamente ver como é que a gente pode ter saídas para isso da melhor forma possível, porque doer está doendo em todo mundo, né? Agora, não dá para a gente simplesmente assistir, e uma vez porque tem decreto de estado de calamidade, o executivo toma a decisão sozinho, empurra a conta depois para o cidadão e para o empreendedor se não dá certo, e fica isento de críticas, que nem muitos parecem querer, né? E aí reclamam que a gente está exagerando, que a gente está pegando pesado, mas eu acho que não, acho que esse é o caminho do legislador, né, de quem fiscaliza, e que bom que a gente está aqui fazendo essa live, conversando sobre isso mais uma vez. Pessoal, eu vou tentar fazer, em cima do que vocês falaram, também um resumão, porque eu tenho pensado muito sobre o que está acontecendo por conta da pandemia, tanto as causas mais profundas dessa crise que a gente está vivendo, como também aquelas mais perceptíveis. Eu separei aqui 5 pontos principais, para bem rapidinho tentar fazer um resumão, depois a gente abre para cada um falar mais 1 minutinho ou 2, a gente já está batendo quase 1 hora aí de live, né? A primeira coisa é que nós acreditamos em liberdade com responsabilidade. Uma defesa do Novo, desde o início, a gente acredita que as pessoas são livres, elas precisam ter liberdade para fazer aquilo que bem entenderem. Claro que no momento de pandemia, que é similar ao momento de guerra, existem algumas medidas essas que precisam ser tomadas pelo poder público para garantir a saúde pública, por exemplo, e por isso que o Fred mostrou antes a questão do gráfico, aquele, para evitar, por exemplo, o sistema ápice, né, que haja mais pessoas doentes do que a capacidade do sistema de saúde atender. Mas, em resumo, nós acreditamos muito em liberdade com responsabilidade, a gente não acredita em imposição, a gente não acredita que o Estado possa vir intervir dentro do meu apartamento, dentro da tua casa, de quem está assistindo, para ver se eu estou usando máscara ou não. E por isso que o Novo ficou tão revoltado com esse tipo de aprovação na Câmara dos Deputados que aconteceu algumas semanas em Brasília, ou a interferência do síndico dentro do teu apartamento, se você pode se reunir com mais de 3 pessoas dentro do apartamento ou não. Isso são absurdos, a gente acredita que tem que ter conscientização das pessoas. E a gente acaba, muitas vezes, ficando preso nessa mentalidade, né, brasileira, bem brasileira, muitas vezes, né, de achar que o Estado tem que mandar nas nossas vidas. Né? O FGTS, por exemplo, que é um dinheiro nosso, rende menos, né, do que a inflação e está lá parado numa conta porque o Estado teria que obrigatoriamente recolher esse dinheiro e seria melhor gestor do que as pessoas, o que é um absurdo. O segundo ponto é que a gente entende que tem que haver respeito e conhecimento, em primeiro lugar, do que é ser empreendedor, né? É revoltante como muita gente que não depende de produzir no dia a dia para receber o salário no fim do mês, ou seja, tem o salário, muitas vezes, inclusive, o emprego, aliás, quase sempre o emprego garantido no setor público, dita normas para quem está no setor privado sem conhecer a realidade de quem é empreendedor. Quem é empreendedor, quem tem um comércio onde entra, às vezes, num dia, principalmente em cidades pequenas, que agora, por causa desse método de bandeiras aí, tem que fechar todo o seu comércio, cidades pequenas de 3, 4 mil habitantes, vocês terem uma ideia, longe, distante, às vezes 30, 40 quilômetros do grande centro, tem que fechar completamente porque não se entende que o empreendedor que está lá na ponta, que às vezes tem 2 ou 3 pessoas só entrando por dia no seu comércio, a primeira coisa que ele quer é que seus clientes continuem indo ao seu negócio todos os dias e, portanto, ele vai ter todo o cuidado de higienização, de tomar as atitudes necessárias para evitar que essa pessoa venha se contaminar. Ou você acha que o empreendedor lá na ponta vai ter vai querer que as pessoas se contaminem? Pelo contrário, ele tem muito mais responsabilidade para o seu cliente, porque ele quer que ele volte, do que muita gente no setor público que atende muito mal quem chega num guichê de uma repartição pública.
E não à toa muitas vezes... tem muita empresa que tem níveis de segurança melhores do que a órgãos públicos, hein? É só comparar a Câmara, a Assembleia ou a Câmara dos Deputados. A Câmara de Vereadores, a Assembleia ou a Câmara dos Deputados. Prédios antigos, muitas vezes obsoletos, super insalubres. Pode comparar com qualquer escritório de iniciativa privada, que qualquer escritório dá 10-0 nesses nossos prédios. Muito bom exemplo, Camozano. O terceiro ponto é a demagogia dos políticos, que daí vem a flor da pele agora, né? Inclusive alguns atacando a gente, né? Dizendo que a gente está fazendo por questão eleitoreira qualquer tipo de comentário ou por ideologia. Não, nós estamos aqui tratando seriamente dos dados que nos apresentam. A gente sabe que é uma doença que gera medo na sociedade, porque ela é letal, principalmente para quem está no grupo de risco, mas a gente não concorda com esse abre e fecha, com essas decisões arbitrárias, com a falta de conversa com outras autoridades. Só que a demagogia muitas vezes impera, principalmente no momento de medo, porque muito político gosta disso, né, de ver a população com medo, porque é aí que podem tomar as decisões menos transparentes. A incompetência, e nisso o Camozzato tocou algumas vezes, os outros 2 deputados também, o Fábio e o Giuseppe, né? Nós tivemos 90 dias já desde o início da pandemia, leitos de UTIs não foram abertos, né? Mesmo o treinamento que deveria ser dado para profissionais de saúde poderia ter sido começado lá atrás, já desde janeiro, no mínimo, a gente está sabendo dessa situação internacional. No início de março foi declarada a pandemia, só que a incompetência no setor público, infelizmente, é muito grande. E, por fim, e aí eu chamo a atenção de todos que estão acompanhando essa live, a roubalheira que também, lamentavelmente, acontece no setor público, ainda mais num período tão grave como esse de pandemia. A deputada Adriana Ventura, eu e outros deputados, nós assinamos um projeto de lei 1485 para fazer pena em dobro, né? Para todos aqueles que roubarem do povo durante o período de calamidade, ou seja, já existem penas para corrupção, mas vão ser dobradas nesse período de pandemia. A gente pede a pressão de todos para que a gente possa aprovar esse projeto de lei nessa semana lá na Câmara dos Deputados. Então, eu espero que com esses 5 pontos, nesses 5 minutos, eu tenha conseguido fazer um resumão daquilo que foi dito, sem deixar de externar também a minha indignação sendo conduzidas, principalmente, né, em relação àqueles que estão, por exemplo, em Dois Irmãos aqui, ou cidades menores, em que as autoridades locais estão colaborando muito, em que os empreendedores estão fazendo investimentos, contrataram pessoas nos últimos dias para poder dar vazão a uma demanda ainda pequena, mas que estava começando a surgir depois de declarada a reabertura dos comércios, e agora, mais uma vez, da noite para o dia, né, sem nenhum planejamento, sem nenhum alerta do governo do estado, por exemplo, para autoridades locais, para que reunissem talvez os seus empresários para abrir novos leitos de UTI. Tenho certeza que se houvesse uma preparação, não seria necessário mudar a bandeira laranja para a bandeira vermelha tão drasticamente como está sendo proposto. É isso aí, Marcel. É importante ressaltar, só para finalizar, que nenhum de nós aqui é negacionista, a gente entende os riscos da pandemia, os riscos do coronavírus, o fato real de que a Covid-19 já matou mais de 50 mil brasileiros, mas o que a gente não pode aceitar também é governantes se omitindo das suas responsabilidades, tomando atalhos, mantendo a população do Rio Grande do Sul em uma situação de pouca informação, sem perspectivas, não cumprindo com aquilo que se propôs, que foi estabelecer uma programação de ampliação da capacidade do nosso sistema de saúde de lidar com isso, e isso vocês podem contar. Nem eu, nem o Giuseppe, na Assembleia Legislativa, nem o Camozzato em Porto Alegre, e nem o Marcel em Brasília, somos oposição. Somos mandatários, somos parlamentares independentes que buscam tecer críticas sempre construtivas e propositivas para melhorar nosso país, nosso estado e nosso município. Então, vamos seguir nessa tocada. Adiante. Vai falar, Giuseppe? Vai daí, Camozzato. Eu faço o encerramento depois e a gente fecha daí. Não, eu ia só comentar aqui que acabei de receber informação de que o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, acabou de colocar no Twitter de que a propaganda em horário nobre na TV da Prefeitura de Porto Alegre foi paga pelo Fundo Municipal de Saúde. Que era uma coisa
Quer um fato mais revoltante do que esse, e que aí corrobora justamente com aquela narrativa que tanta gente está falando de que a pandemia está tendo uso político. É uma pena, num momento tão sério para todo mundo. Marquesan, que vergonha. E lembrando que o novo nem sequer vai ter candidato a prefeito. Né? Ficam nos acusando de interesse eleitoreiro. A gente está cumprindo com a nossa responsabilidade aqui. Cara, que absurdo essa notícia. É absurda a notícia, né? Eu tive que comentar. E o Porto Alegre hoje fechando aí com 93 pacientes em leitos de UTI. É o maior número desde o início da medição. Mas era esperado também que ele crescesse desde as flexibilizações. E, mais uma vez, né, a gente reforça. Em Porto Alegre, não se teve aí o interesse em aumentar leitos de UTI com hospitais de campanha, por exemplo. Optou-se por fazer na estrutura hospitalar já existente, o que eu acho a priori bom, mas no final das contas não foi feito. Preciso deixar claro. Então, o que veio de verba federal está sendo utilizado, o que veio aí de ajuda para aprovar os leitos que conseguiram se remobilizar foi feito, mas, assim, é muito pouco. 1,6 milhões de reais em publicidade é um negócio, assim, é um escárnio. Bom, eu falei antes, eu acabei não sendo tão preciso, mas eu falei antes sobre a dificuldade não apenas de construir leitos, mas também de falta de pessoal, como é o caso relatado no Clínicas e no Conceição, que agora estão fazendo contratações emergenciais. Esse é um tema, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou ainda em março que Porto Alegre poderia contratar emergencialmente profissionais de saúde. Por que a Prefeitura, através de um convênio, de uma parceria, não podia ter contratado já mais equipe, mais pessoal, para poder atuar em parceria com essas redes de saúde de referência, ajudar os hospitais públicos, já que ela não ia fazer mais leitos? Enfim, assim, são muitos questionamentos. Eu acho muito nobre que nós possamos vir aqui colocar todos esses pontos na mesa, os 4 parlamentares do Novo aqui do Rio Grande do Sul. Eu vejo muita gente indignada também com o que a gente teve hoje, tiveram algumas manifestações sobre o STF. O STF, assim, tem sido lamentável algumas das decisões, e todo esse negócio de inquérito ilegal e tudo mais, mas tão indignante quanto o STF também tem sido essas questões que a gente está tratando aqui hoje. Eu sei que, às vezes, a angústia pede que se fale sobre todos os temas, e aqui a gente está abordando especificamente sobre aspectos da pandemia, né? Tem gente também falando da questão do mercado livre, né, que o estado do Rio Grande do Sul conseguiu perder para Santa Catarina, mais uma empresa que não é o tema também da nossa live, Fábio, mas esse fim de semana aí teu vídeo circulou por tudo que é lado, e algumas pessoas comentando sobre isso. É uma situação muito triste. Assim, em meio a uma pandemia, a gente vê o Rio Grande do Sul, que já é um estado esgotado nas suas finanças, perdendo mais oportunidade de gerar empregos, renda e também receita tributária. Lamentável. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para dizer. Só salientar por último que, como o Fábio bem mencionou, ninguém aqui é negacionista de que existe uma pandemia, existem problemas e que devem ser tratados, mas que não é somente fechamento de comércio e restrições à atividade econômica que vão suprir o problema do coronavírus. Não é a única forma de se combater isso. Nós temos diversas outras maneiras de tornar um pouco mais racional o combate ao coronavírus, que não seja tão maléfico para a população de forma geral. Eu queria agradecer, então, aí o Marcel, o Camozato, o Fábio, por terem participado aí da live, agradecer o Fred Cosentino e o Bruno, que são os nossos economistas ali da bancada. O Fred é o coordenador e economista ao mesmo tempo. Tá aí o Fred. Valeu, Fred, ficou acompanhando aí no backstage, e eu espero que a gente consiga continuar fazendo essas lives semanais aí para tentar ir trazendo como que estão os números do coronavírus no estado, certo? Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos só relembrar para o pessoal aí o link da apresentação que o Fred apresentou. Isso. É bit.ly/cenário. Se puder botar na tela de novo aí, Fred, só para finalizar. É importante a gente falar. Tá ligado? Mas uma coisa que é importante, que essa terrível experiência que a gente está passando da pandemia sirva de lição para os próximos anos, porque o UTI não está só em falta hoje, esteve em falta no passado, ano retrasado, aliás, todos os anos acontece isso. Eu esqueci de mencionar isso quando eu falei em demagogia, porque tem muito político falando que cuida da vida das pessoas, que no ano passado não fez absolutamente nada, quando podia ter feito para providenciar UTIs, para providenciar mais leitos, providenciar mais atenção para os nossos médicos, profissionais de saúde. Ou seja, nós precisamos lembrar também que essa experiência terrível que estamos tendo com a pandemia deve servir de lição para os próximos anos, para a gente não ter problemas enormes na saúde, como a gente sempre teve, lamentavelmente.
Tá aqui o link, então, para quem Perfeito. quiser acessar o material completo. Acabei comentando aqui com o teu perfil, Marcel. Opa! É isso aí. Beleza. Então tá, gente. Obrigado. Até. Boa noite. Vamos em frente trabalhar para melhorar esse estado, esse país. Valeu. Valeu, pessoal. Grande abraço. Abraço. Parabéns, Fred. Falou.